E esses são os materiais que iremos utilizar hoje. Um fio de malha premium de 25 milímetros na cor bege. Uma agulha para fazer o acabamento da peça de 6,5. Outra de 8 milímetros para fazermos a base da peça, nossa etiqueta e uma tesoura. E vamos para o nosso tutorial. Então vamos dar início ao nosso suplá. Vamos deixar aqui entre 10 e 15 centímetros de fio livre. Aqui vamos fazer o nosso círculo mágico. Eu faço dessa forma, seguro o meu fio, passo por cima dos meus dedos dessa forma, volto por baixo dos meus dedos e formo um X aqui em cima, dessa forma. Aqui eu venho com a minha agulha, pego esse fio de cima, dessa forma, giro. E agora eu vou pegar esse fio de cima, que é o fio que vem do novelo. E trago para dentro da alça, fechando o meu círculo mágico com um ponto baixo, certo? Precisaremos de um total de 11 pontos baixos. Então esse será o nosso primeiro ponto baixo. Iremos fazer mais 10. Então com a minha laçada ainda na agulha, eu venho por dentro do círculo mágico, pego o meu fio que vem do novelo, dou uma altura, lembrando de sempre deixar o fio que a gente vai sempre buscar na mesma altura da alça que já está na agulha, dessa forma. Então dei uma altura e vou fechar o meu ponto baixo, dessa forma, ficando com 2. O primeiro está aqui, esse é o segundo. Novamente, entro, trago o fio, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Entro, pego o meu fio que vem do novelo, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Novamente. Então já temos 6 pontos baixos. 7, 8, 9, 10 e 11. Vou fazer o 11 agora. Só uma coisa antes de terminar os 11. Não esqueçam de sempre pegar a alcinha, a argola, né, o nosso arco, mas pegar também esse fio, essa parte pequena. Tem que ser os dois, porque agora a gente vai precisar puxar para poder fechar esse furo aqui no meio. Então ele vai precisar também ficar por baixo dos pontos baixos, certo? Então vocês vêm fazendo o ponto, mas ao mesmo tempo vocês vêm prendendo ele também por baixo, dessa forma. Vou fazer o nosso último ponto, os dois estão juntos, o fio e o arco aqui embaixo. Eu pego o meu fio que vem do novelo, dessa forma, deixando ele por dentro, deixando o fio por dentro, e encerro os meus 11 pontos baixos, dessa forma. Estico um pouco a minha laçada. Eu gosto de deixar ela, normalmente eu deixo a minha na medida dos meus 2 dedos, dessa forma. Aí aqui está a nossa alça, o nosso último ponto, e aqui é a cabeça do nosso ponto, tá vendo? Essas duas primeiras alças aqui em cima.
Então, vamos levar nossa alça aqui por dentro dessas duas alcinhas, dessa forma. Eu coloco a minha agulha de trás para frente por baixo das duas alças, pego a minha alcinha e levo para trás, dessa forma. Observem a medida para que ela fique na mesma espessura que as outras, dessa forma. Então, com a minha laçada já está lá atrás, agora vamos diminuir esse furo do meio. Então, eu pego a minha alça pequena, meu fio, vou segurar a minha peça, o meu círculo mágico, e aos poucos, não puxem de uma vez só, devagar. Puxem, observem que vai fechando. Então, não vou puxar mais. Não cortem esse fio agora. Isso aqui a gente vai cortar por último, porque conforme a gente for fazendo a peça, o nosso suplá, esse furinho vai começar a abrir novamente. Então, a gente vai deixar ele, porque quando ele começar a abrir o furinho, a gente vai puxar novamente, certo? Esse aqui a gente só trabalha, vai cortar por último. Cortar e esconder, certo? Então, agora vamos dar continuidade. Com a minha alça já aqui atrás, eu venho com a agulha novamente e dentro dessas duas alças que a gente acabou de passar o fio para trás, a gente vai vir por cima dessa forma e vai entrar novamente dentro das duas alças, mas dessa vez por cima, dessa forma. Vamos para a segunda carreira agora. A primeira foi de pontos baixos, 11 pontos baixos. Agora iremos fazer uma carreira de pontos altos, trabalharemos com pontos altos, certo? Então, na segunda carreira agora, faremos 2 pontos em cada pontinho desse, cada alcinha dessa aqui será 2 pontos altos, dando um total de 22 pontos, aqui com 11, a segunda com o dobro, 22, certo? Então, aqui eu trago o meu fio, que vem do novelo, dou uma altura, fecho o meu ponto baixo e mais uma correntinha. Esse ponto aqui, ele simula um ponto alto. Então, todo o início de carreira, nós iremos trabalhar dessa forma. Um ponto baixo, mais uma corrente, certo? Então, no mesmo furinho agora, iremos fazer outro ponto alto, só que o ponto será diferente. Dessa forma, é um ponto alto, mas é o ponto alto original. Então, agora vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Então, eu venho por baixo do fio, entro no mesmo lugar, dessa forma, pego o fio que vem do novelo, trago para frente e dou uma altura. Agora eu vou tirar essas duas alças da agulha, eu pego o meu fio, tiro essas duas alças e agora tirarei novamente essas duas alças. Novamente eu trago o meu fio e tiro as duas alças. Dessa forma, ficamos com 2 pontos altos. Novamente eu venho com o meu fio, venho com minha agulha por baixo do fio e aqui nas duas alcinhas ao lado vamos entrar e vamos fazer mais 2 pontos altos. Eu entro com a agulha, puxo o meu fio para frente, tiro 2 alças e tiro mais 2 alças. Dessa forma, venho com a agulha por baixo do fio, entro no mesmo lugar, lembrando que é 2 pontos em cada alcinha dessa. Trago o meu fio dando altura, pego o meu fio, tiro 2 alças, pego o meu fio, tiro 2 alças. Novamente, venho com o meu fio por baixo, venho com minha agulha por baixo do fio, entro nas duas próximas,
Trago meu fio para frente, dou uma altura, pego o meu fio, tiro 2 alças, pego meu fio, tiro mais 2 alças, certo? Então, vamos trabalhar por toda a carreira dessa forma, cada carreira com 2 pontos no mesmo lugar, que faremos mais um, certo? Aí eu vou continuar fazendo a minha volta de pontos altos e volto aqui no final para a gente fazer o fechamento, certo? Não esqueçam que é 2 pontos em apenas um furinho embaixo, em apenas uma alcinha, certo? Cada alcinha dessa, cada par de alcinha dessa são 2 pontos, certo? Fiz a minha carreira de pontos altos, vou fazer agora o fechamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde a gente vai fazer o fechamento. Vocês lembram que no início nós fizemos um ponto baixo, certo? Essa parte aqui é o nosso ponto baixo. E essas 2 alcinhas aqui que estão subindo, essa daqui é a nossa corrente. Um ponto alto e a corrente, lembram? Então, essa parte aqui em cima é a cabeça do ponto. Então, vamos pegar aqui em cima, lembrando, ponto baixo, correntinha. Então, não é aqui, e sim na de cima, sempre aqui já está deitada, e não essa aqui que está subindo, para que vocês não se confundam. Então, eu venho com a minha agulha novamente, coloco a minha alcinha e levo para trás, para podermos fechar a carreira e deixar essa alça na medida dessas outras, dessa forma. Observem que a minha peça ela não fechou, tá vendo? Isso acontece bastante. Eu vejo bastante pessoas falar que quando inicia ela começa a fechar. Comigo acontece também quando eu faço, mesmo meu fio sendo fino, o meu fio é de 25 milímetros, eu já testei com a agulha 5, 5,5, 6 e 6,5. Com essas agulhas menores, o meu ponto também fecha. O meu trabalho ele fecha. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a utilizar 7 ou 8. Aqui eu estou utilizando a número 8. Então, com a 7 e com a 8, o meu ponto não fecha. Então, se você faz e você também vê que a sua peça ela vai fechando, você testa, você faz novamente e testa com uma agulha maior, a 7 ou de preferência a número 8, certo? Aí vocês testam e deixa aqui nos comentários para que eu saiba se deu certo ou não com vocês. Pelo menos comigo deu certo, com agulhas menores eu não consegui fazer, o meu trabalho ele fecha. Com 7 e 8 eu trabalho perfeitamente, certo? Outra coisa, não apertem os pontos, por favor. Quando vocês apertam o ponto, começa a formar buracos na peça e isso não pode acontecer. Então, deixe o ponto folgado no meu ponto mesmo, no meu tipo de ponto. Ele fica bem leve, o trabalho suave, sem precisar estar apertando ou deixando folgado demais. E eu estou deixando aqui as medidas, eu sempre falo aqui para vocês, a alça, o tamanho da alça, eu deixo sempre a medida dos meus 2 dedos, porque eu sei que é mais fácil dessa forma. Principalmente para quem está iniciando. Eu já tive bastante dificuldade também nisso, de querer entender as medidas corretas para poder fazer certo. E é um pouco complicado. Então eu tento o máximo passar para vocês da forma mais simples, que foi a forma que eu consegui aprender. Eu consegui fazer as minhas peças, então eu passo para vocês da forma que eu faço para mim, certo? Então agora vamos fazer a terceira carreira com pontos altos, certo? Então nessa aqui ficamos com 22 pontos, certo? Vamos para a terceira carreira, essa é a primeira de pontos baixos, a segunda de pontos altos e faremos agora também a terceira carreira de pontos altos.
O início vai ser da mesma forma que eu mostrei para vocês. Será um ponto baixo. Agora aqui, antes de fazer o ponto baixo, eu vou mostrar aqui para vocês. Venham, passamos a alça para trás, deixamos na mesma medida que as outras. Agora eu venho com a minha agulha por cima das mesmas duas alcinhas e vamos entrar novamente aqui. Todo o início de carreira será dessa mesma forma. Trago o meu fio que vem do novelo para frente. Dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Agora eu faço uma corrente e esse ponto ele simulará um ponto alto, certo? Aqui agora vamos trabalhar dessa forma. Aqui foi 2 pontos altos no mesmo furinho, certo? Debaixo das mesmas alcinhas, 2 pontos, tá vendo? Aqui vamos trabalhar dessa forma. Vamos iniciar com 2 pontos altos no mesmo lugar, um ponto sozinho. 2 pontos altos no mesmo lugar, um ponto sozinho. 2 pontos altos no mesmo lugar, um ponto sozinho. Então faremos toda a carreira dessa forma. Vou mostrar aqui a vocês. Então eu venho por baixo do fio, entro no mesmo lugar, trago o fio que vem do novelo para frente, dessa forma, dou uma altura, vou tirar essas duas alças da agulha, pego o meu fio, tiro as duas alças. Novamente, pego o meu fio, tiro mais 2 alças. Dessa forma, ficando com 2 pontos altos. Agora eu venho por baixo do fio, entro no próximo, nas próximas alcinhas. Entro, pego o meu fio que vem do novelo. Cuidado para não se confundir com o fio. Dou uma altura e fecho o meu ponto alto. Tiro mais 2 alças, certo? Esse aqui agora vai ficar sozinho neste lugar, vai ser 2 aqui e esse sozinho. Aí aqui ao lado mais 2 e o próximo um sozinho. Novamente, venho por baixo do meu fio, entro dentro das 2 alcinhas, dou uma altura, tiro 2 alças, tiro mais 2 alças. Novamente, venho por baixo do fio, entro no mesmo lugar, trago meu fio para frente, tiro 2 alças, tiro mais 2 alças, ficando com 2 pontos no mesmo lugar. Agora eu venho com minha agulha por baixo do fio, entro no próximo, nas próximas alcinhas, dou uma altura, tiro 2 alças, tiro mais 2 alças. E esse agora vai ficar sozinho de novo. 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho. Essa será a nossa sequência de pontos. Eu vou adiantando a minha carreira e volto para a gente fazer o fechamento novamente. Voltei a mostrar a vocês como está ficando. Vamos fazer agora o nosso último ponto. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que está batendo certinho, tá vendo? 2 pontos e 2 pontos. Aí aqui vamos fazer um sozinho. Começamos com um número ímpar, ao invés de começar com par. Fizemos um número ímpar de pontos e todos eles, todas as carreiras, vocês vão perceber que vai bater certinho, porque iniciamos com um número ímpar, certo? Então agora vamos fazer um ponto sozinho, venho com minha agulha por baixo do fio, entro nessa alcinha. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Vamos entrar por baixo também dessa alcinha aqui, porque se a gente entrar assim, ó, só pegando a alça de cima, vai ficar com essa alcinha sobrando. Então não vai ficar igual os outros. Então quando a gente for fazer, a
gente coloca o fio na agulha e por baixo dessa alcinha aqui também, ó. Dessa forma. A gente traz o fio e vem do novelo, dá uma altura. Tira 2 alças e tira novamente 2 alças dessa forma. Agora eu aumento um pouco a minha alça, deixando na medida de 2 dedos. Agora eu venho aqui, lembrando que aqui é o meu ponto baixo, a minha corrente, e aqui é a cabeça do ponto, certo? Vamos pegar essas 2 alças dessa forma. E vamos levar essa alcinha para trás, para fecharmos o ponto. Dessa forma, ajustando para que ela fique na mesma medida que as outras. E assim, vamos ajustando a peça. Tentem fazer ao máximo em um lugar plano. Não apertem os pontos, certo? Não apertem os pontos, não tem necessidade. E usar sempre, pelo menos para mim serve a 7 e a 8. Se caso eu for usar uma agulha menor para fazer esse tipo de trabalho, ele começa a fechar. Então eu indico a vocês que já tentaram fazer e não conseguiram, ficou fechando também, eu indico que vocês usem a 7 ou a 8. Aí vocês fazem, tenta novamente, e vocês aqui nos comentários deixa para mim como é que ficou de vocês, se vocês conseguiram fazer, se ainda assim tiveram dificuldade, certo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então aqui vai ser o mesmo fechamento que nas outras carreiras, certo? Eu vou vir com a minha alcinha já na agulha, vou entrar nessas 2 alças aqui, trago para frente, entro dentro das 2 alcinhas, trago o meu fio que vem do novelo para frente, dou uma altura, fecho o meu ponto baixo, e faço a minha correntinha, certo? Outra coisa, antes de começar a fazer a terceira carreira, a quarta carreira, na verdade. Essa carreira aqui, essa aqui, ficamos com 11. Nessa daqui, ficamos com 22 pontos. Essa aqui, com 33 pontos, certo? Vamos fazer a próxima carreira e depois que ela estiver pronta, eu falo para vocês com quantos pontos ela ficou. E assim será com todas as carreiras, certo? Então aqui com o meu ponto, que simula um ponto alto, já está pronto. Agora vamos fazer assim, dessa forma. Vamos iniciar também fazendo novamente 2 pontos. Aqui. Já temos um. Agora vamos fazer o outro ponto alto. Venho com minha agulha por baixo do fio e entro no mesmo furinho. Trago meu fio para frente, tiro 2 alças e tiro umas 2 alças, certo? E o que vai mudar agora? Aqui fizemos nessa terceira carreira, aqui na segunda fizemos 2 pontos no mesmo ponto, certo? Em todas. Na segunda fizemos 2 pontos juntos e um sozinho, 2 juntos e um sozinho. Agora faremos 2 juntos e 2 sozinhos, certo? 2 juntos e 2 sozinhos. Aqui já temos os 2 juntos, agora vamos fazer 2 sozinhos. Passo a minha agulha por baixo do fio, venho por baixo das 2 alcinhas, puxo para frente, dou uma altura, deixando sempre na mesma altura da alça que estava já na agulha. Agora tiro 2 alças
e novamente tiro 2 alças, certo? Esse vai ficar sozinho e aqui eu vou fazer outro ponto sozinho. Venho com minha agulha por baixo, entro, trago o meu fio para frente, tiro 2 alças, tiro novamente 2 alças. E aqui vai ser a mesma sequência. Agora vamos fazer nesse mesmo ponto aqui, vamos fazer 2 pontos juntos, o nosso aumento. Para quem ainda não sabe, 2 pontos no mesmo lugar é chamado de aumento. Então, venho com minha agulha por baixo do fio, entro, trago meu fio que vem do novelo para frente, tiro 2 alças, tiro novamente 2 alças. E no mesmo, venho com a agulha por baixo do fio, entro no mesmo furinho, trago o fio que vem do novelo para frente, dando altura, tiro 2 alças, novamente tiro 2 alças, certo? Aqui vai ser a mesma sequência, 2 juntos e 2 sozinhos, certo? Vou continuar minha carreira e quando terminar, volto novamente para a gente fazer o fechamento e iniciar a próxima. Então, voltei para mostrar a vocês novamente onde pegar o último ponto. Bateu certinho novamente, vamos fazer, fizemos 2 juntos e agora 2 sozinhos. Fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo. Lembrando de não pegar somente uma alça, pegar essa da frente também. Então, eu pego o meu fio, entro dentro do ponto, pegando as 3 alcinhas, 2 de cima e a da frente, trago o meu fio que vem do novelo, dessa forma, dou uma altura, tiro 2 alças e tiro mais 2 alças, dessa forma. Alongo um pouco a minha alcinha, dessa forma. Aqui novamente tenho o meu ponto baixo, a minha corrente e aqui é a cabeça do ponto. Vamos entrar, vamos puxar a nossa alcinha para trás, vamos levá-la para trás, dessa forma, deixando na mesma medida que as outras. Então, com a minha alça já na agulha, vamos novamente passar pela frente do ponto e entrar aqui novamente. Entrar dentro das alcinhas. Pego o meu fio e fecho o meu ponto baixo. Dessa forma. Vá sempre ajustando a peça. Essa carreira aqui que a gente terminou agora, a 4ª carreira, ela ficou com 44 pontos, certo? 11, 22 pontos, 33 e 44. Agora vamos fazer a nossa 5ª carreira, será a última carreira de pontos altos, certo? Vamos fazer nossa última carreira. Então, se nessa aqui de baixo fizemos 2 pontos juntos e 2 sozinhos, nessa de cima faremos 2 pontos juntos e 3 sozinhos, certo? Tudo será sequência, os mesmos pontos, só repetição. Então, já fiz o meu ponto baixo, vou fazer minha corrente, já tenho o meu primeiro ponto alto. Então, vou entrar no mesmo lugar, venho com a agulha por baixo do fio, entro no mesmo lugar, trago o fio que vem do novelo para frente, dando uma altura, vou tirar essas 2 alças, tiro 2 alças e novamente tiro 2 alças. Já formei os meus 2 pontos junto, o meu aumento.
Agora, esses três pontos, vamos fazer sozinho. Venho com a agulha por baixo do fio, entro dentro das alcinhas, puxo ele, dando um aumento, tiro duas alças, venho por baixo do fio, trago meu fio para frente, tiro duas alças, E agora vamos fazer o nosso terceiro ponto sozinho. Tiro duas alças e tiro duas alças. Dessa forma. Aqui o próximo já vai ser 2 pontos juntos. Mais um no mesmo lugar. Dou uma altura, tiro duas alças e tiro novamente. Então formei 2 pontos juntos, 3 sozinhos, 2 juntos, 3 sozinhos. Vamos fazer por toda a carreira. Então terminei aqui os meus 3 pontos. Vou pegar aqui na cabeça do ponto, vou levar a minha alcinha para trás. Dessa forma, ajustar a medida para ficar igual às outras. E nessa carreira ficamos com 55 pontos, certo? Essa foi a última carreira de pontos altos, certo? 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, uma de ponto baixo e 4 de pontos altos, certo? Então agora vamos fazer toda a volta com pontos baixos, um ponto dentro de cada alcinha dessa, apenas um ponto. Então aqui, com a minha agulha, minha alça já está na agulha, eu vou fazer a mesma coisa. Venho no mesmo lugar onde a nossa alça entrou, eu volto, pego o meu fio que vem do novelo, dessa forma, e fecho o meu ponto baixo. Então agora faremos apenas pontos baixos em toda a volta, dessa forma. Entro dentro do ponto das alcinhas, trago meu fio e fecho meu ponto baixo. Não apertem, gente, não apertem esses pontos, principalmente aqui agora, essa carreira de ponto baixo, para que a sua peça não fique querendo fechar aqui, certo? Faça um ponto sem apertar e use uma agulha maior, certo? Entro dentro das duas alças, trago meu fio, dou uma altura, deixando na mesma altura. Sempre que a gente for pegar essa alça, a gente deixa na mesma altura da alça que já estava na agulha, tá vendo? Essa é menor, mas na altura elas estão na mesma altura. Fecho meu ponto baixo, novamente entro dentro das duas alças, pego meu fio e fecho meu ponto baixo. Então eu vou fazer isso por toda a carreira e volto. Terminei toda a minha carreira de pontos baixos. Agora vamos fazer o fechamento. Vai ser da mesma forma. Eu coloco a minha agulha na cabeça do ponto, levo minha alça para trás, ajusto ela para que ela fique no tamanho das outras. Agora venho por dentro do fio, trago o meu fio para cima, dando altura e fecho o meu ponto baixo. Então fiz o meu ponto baixo, agora eu vou trocar a minha agulha e vou fazer com a de 6,5.
apenas para o acabamento, certo? Toda a base foi feita com a número 8 e agora o acabamento eu vou fazer com a 6,5. Então eu fiz um ponto baixo, como eu fiz em todas as carreiras, faço minha corrente e agora eu vou fazer mais 2 correntes. 1, 2, certo? Como a nossa alça ela sai dessa primeira, vamos trabalhar na segunda. Eu entro com a minha agulha. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, quando vocês forem trabalhar com o fio de malha, vocês coloquem a parte aberta sempre para cima, para que quando a alça vier para frente, ela vai ficar dessa forma, na parte lisa. Então agora eu venho por baixo, pego o meu fio, tá vendo? Observem bem, eu entrei na segunda, vou entrar aqui na próxima. Observem quando vocês estiverem fazendo, observem bem de onde está saindo as suas alças, para não pegar no mesmo lugar. Então eu peguei a segunda corrente, vou pegar aqui a terceira corrente, certo? E vou pegar, aí pego o meu fio, trago o meu fio dessa forma e agora eu entro nessa alcinha aqui da frente, ó, somente nela. Eu entro com o meu fio para cima, eu trago ele, entro nessa alcinha, trago o meu fio. Agora eu vou entrar aqui no pé do ponto, novamente ajusto o fio, trago para frente, não apertem, por favor. E aqui pegamos o pé do ponto e agora vamos pegar o ponto ao lado. Tudo da mesma forma, ajustando o fio para cima, para que todas elas venham dessa forma, certo? Peguei todas as alças, agora eu venho, laço meu fio e tiro de todas as alças, dessa forma. Não deixe essa alcinha aqui que está na agulha ficar muito apertada. Você consegue perceber? Deixa eu ver. Que não está tão apertada. Não aperte muito porque a gente vai usar. Vamos formar uma corrente com ela agora e vamos utilizá-la. Então não aperte muito. Aí agora estamos com a agulha assim. Fechamos o ponto dessa forma, tá vendo? Por isso que eu disse que não apertasse, porque vamos usar. E fazemos mais uma corrente, certo? A gente sempre vai fazer a última corrente e voltar na de baixo. Então eu volto na minha alcinha, ajusto o meu fio, colocando ele para cima. Trago ele para frente. Novamente, observem bem como vai ficar esses pontos. Entrei na segunda alcinha, corrente, entrei na segunda corrente. Agora eu vou entrar aqui, vou trazer o meu fio novamente. Vou entrar nessa alcinha, somente nela, é uma só. Trago novamente meu fio. Entro no pé do ponto, trago o fio novamente, peguei o pé do ponto e vou pegar o ponto ao lado também, dessa forma. Agora eu pego o meu fio e tiro de todas as alças. Dessa forma. Não aperte, feche o ponto
Faça mais uma corrente e agora a gente vai voltar novamente nessa corrente de baixo. Voltamos, pegamos o fio, entramos dentro dessa alça. Agora entramos dentro dessa alcinha de baixo, puxamos o fio primeiro para frente, dessa forma. Agora entramos nessa alcinha de baixo, puxamos o fio novamente, pegamos o pé do ponto e pegamos o ponto ao lado. Todo o trabalho será feito dessa forma. Somente esse primeiro aqui que foi um pouco diferente, mas todos os outros será igual. Se vocês não entenderam, volte o vídeo novamente, volte o vídeo, coloque ele de uma forma mais lenta e assista. Ele é fácil de fazer, é só prestar bem atenção como fazer os pontos, mas ele é fácil. Então eu vou continuar a minha carreira e volto para a gente fechar. Então cheguei aqui no meu último ponto do acabamento. Agora eu vou puxar um pouco a minha alça dessa forma. Vou cortar, mas antes de cortar eu vou puxar logo para trás. Vamos puxar para trás aqui. Temos a primeira alça, a segunda e aqui a terceira. Então aqui entre a terceira e a quarta, 1, 2, 3. Então de trás para frente eu coloco a minha agulha. Depois das correntes, tá vendo? Venho com a minha alça e levo essa alça para trás. Dessa forma. Tá vendo como ela fica? Bem fechadinha. Aí aqui agora eu vou cortar o meu fio. Eu vou virar a peça. Antes de cortar, eu vou virar. O nosso fio ainda está aqui pra gente cortar. Vamos apertar mais um pouco para ficar bem fechado. Esse aqui a gente vai cortar depois. Vamos adiantar primeiro essa parte. Então aqui a gente corta. Cortei. Puxei a alça. A alça que veio para trás, eu soltei ela, puxei o fio e agora a gente vai esconder aqui por trás. Como eu puxei ela para lá, eu agora volto com ela para que ela fique mais firme, tá vendo? Ao invés de puxar para lá, eu puxo ela para cá. Venho com uma agulha mais fina e venho por dentro, trazendo esse fio. Escondendo ele por baixo dos outros pontos, sempre puxando um pouco para que ele não folgue aqui na frente. Vamos descer com ele. E vamos escondê-lo por baixo desses pontos baixos. Vamos esconder ele aqui por baixo. Eu desço aqui por trás do ponto, observando que do outro lado ele não aparece.
é somente por trás. Então eu trago. E agora eu venho trazendo por baixo aqui. Coloco minha agulha por baixo dos pontos. E vou escondendo por baixo dos pontos baixos. Deixo bem firme, puxo um pouco. Venho escondendo. No final, se você quiser, você dá um pontinho por baixo para não aparecer na peça, ou então você coloca um pouquinho de cola para que ele fique ainda mais firme. Então aqui o meu já está pronto, essa parte. Aí aqui no final, ou vocês dão um pontinho, acho mais fácil vocês colocarem a cola bem pouquinho aqui por dentro. De preferência, vocês colocam um pouco da cola na pontinha da agulha e coloca assim. Vem com o fio, fecha um pouco e depois vocês vêm e corta. Depois que ela já estiver firme, você vem e corta. E o fio ele vai ficar assim por cima. Não vai dar para perceber, certo? Então aqui já escondemos o nosso fio. Agora vamos cortar esse aqui do meio. Vamos cortá-lo. Vamos escondê-lo em volta desses pontos. Então eu vou deixar esse tamanho. Venho com a minha agulha mais fina novamente. Quando terminar aqui de fazer esse suplá, eu vou mostrar para vocês, porque eu sei que vocês vão perguntar a quantidade que eu consegui fazer com o meu fio. Eu uso um fio de 140 metros. Aí quando eu terminar aqui, eu mostro para vocês o quanto eu consegui fazer com apenas um rolo do nosso fio. Vai escondendo. Olhe também do outro lado para ver se não tá pegando nada. Então aqui eu consegui deixar escondido por baixo dos fios. E agora vamos fazer a última parte do nosso suplá. Agora vamos fazer aqui, entre a carreira de pontos baixos e do acabamento, vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Essa parte aqui que foi a do fechamento, você ajusta as pontinhas também para todas elas ficar da mesma forma.
E agora vamos iniciar fazendo a carreira de pontos baixíssimos. Eu vou continuar trabalhando com a minha agulha de 6,5 para fazer também os pontos baixíssimos. Então agora vamos iniciar os pontos baixíssimos. Aqui em qualquer um desses furinhos eu venho, pego o meu fio e trago para frente, certo? Estou segurando as duas partes, mas a parte menor está para lá. Aqui. Então eu venho sem apertar e sem folgar demais. Eu entro no próximo furinho, eu pego a parte menor e deixo ela para cá, tá vendo? Deixo ela para cá e pego o meu fio que vem do novelo, passando dessa forma assim, ó, por cima, para poder prendê-lo. Esse aqui é o do novelo, esse aqui ele vai passar por cima, o do novelo vai passar por cima do menor, para que ele fique preso por baixo do fio, dessa forma. E fecho o meu ponto baixo. Se ficar ainda muito folgado, você puxa a alça menor para apertar um pouquinho mais. E agora vamos trabalhar apenas com a alça que vem do novelo. Venho no próximo, pego o meu fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Aumento um pouco a minha alça, deixando todos na mesma medida, sem apertar o ponto e sem folgar demais. Se você perceber que está ficando apertado, você vem, levanta um pouco a agulha para puxar um pouco o ponto. Então você vem, pega o fio e faz um ponto baixíssimo. Entra no próximo furinho, pega o fio do novelo e faz um ponto baixíssimo. Então vamos fazer isso por toda a carreira. Cheguei ao fim dos meus pontos baixíssimos, bem aqui no último. Então agora eu vou cortar o fio que vem do novelo, eu corto. Puxo ele dessa forma e agora com uma agulha mais fina eu vou entrar por dentro das duas alcinhas aqui da frente, dessa forma. Por baixo eu vou levar a alça para o outro lado, dessa forma. Vou ajustar para que fique na mesma medida das outras alças. E agora ela saiu aqui de dentro, passou por baixo e agora ela vai voltar novamente aqui por dentro para sair na parte de trás. Então eu venho com a minha agulha dessa forma e vou puxar o meu fio para trás. Aqui eu vou ajustar a medida. Então ficou dessa forma. Vamos virar a peça. E agora a gente vai esconder novamente por baixo dos pontos baixos aqui e esse a parte de lá.
Aqui eu só vou dar sequência e deste lado também. Eu puxo primeiro ela para baixo. E aqui eu já consigo ir escondendo ela por baixo dos pontos baixos. Certo? Eu vou terminar de fazer o meu acabamento e volto para mostrar a vocês como ficou a minha peça e como ficou a outra que eu fiz, quanto eu consegui fazer com apenas um rolo de fio. Então assim ficou o nosso suplá. Coloquei minha etiqueta. Vou mostrar para vocês como ele fica com o prato. Ele vai ficar dessa forma, com o prato. Esse é o prato raso. Ele vai ficar dessa forma, certo? Agora eu vou medir para vocês. O nosso suplá está medindo 34 centímetros, certo? E como eu havia prometido para vocês, eu vou mostrar o outro que eu fiz e quanto me rendeu um rolo de fio com 140 metros. Esse eu também coloquei a minha etiqueta. Então essa foi a quantidade que me rendeu um rolo de 140 metros. Deu para fazer um inteiro e ainda deu para fazer um pedaço, uma parte da quarta carreira, certo? Então através daí vocês se baseiam para saber quantos rolos vocês vão precisar, certo? E o nosso tutorial de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. E eu encontro com vocês no próximo vídeo.